boa noite. É um grande prazer estar reunida aqui virtualmente com vocês nesse início de noite. Agradeço a equipe da SECOM pelo convite, pela oportunidade. Agradeço também às minhas companheiras aqui de debate, Cláudia e Priscila, e certamente a vocês que nos ouvem. Hoje nós vamos abordar o papel fundamental da comunicação interna para apoiar a estratégia de diversidade e inclusão. Nós vamos falar em como dar voz ativa aos colaboradores, como manter o tema em pauta e, principalmente, como encontrar o tom certo de discurso para que todos e todas se sintam representados e representadas. Eu sou Eunice Lima e atualmente ocupo a função de diretora de comunicação e relações governamentais na Novelis. A Novelis é líder mundial em laminados, chapas e folhas de alumínio e também líder na reciclagem do metal. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos escuros, visto um vestido preto, um blazer azul turquesa e tenho um fundo de tela rosa com a logo do nosso programa de diversidade. Eu trabalho com o tema de diversidade e inclusão na Novelis desde 2014. E agora eu convido aqui minhas colegas de debate, começando pela Cláudia, para que possa se apresentar também para vocês. Por favor, Cláudia. Boa noite, obrigada, Eunice. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto que é sempre encantador. Eu hoje estou como Head de Recursos Humanos na Itaúsa. A Itaúsa é uma holding de investimentos brasileira e eu sou responsável, além dos processos de gestão de pessoas, também pela parte de comunicação interna e agora pelos assuntos de diversidade e inclusão, que eu já cuido há bastante tempo. Então, é um prazer poder compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência com vocês. Eu sou uma mulher branca, loira, eu estou vestindo uma blusa preta e o fundo de tela é o meu escritório aqui na Avenida Paulista. E você, Pri? Olá, boa noite a todos, todas e todes. Prazer, Cláudia, prazer, Eunice, dividir esse momento com vocês. Tenho certeza que será muito potente. Eu sou a Priscila Cabral, jornalista com especialização em gestão de comunicação corporativa, mais de 20 anos de carreira, e cada vez que eu falo esse número me assusta, na área de comunicação, passando pelo varejo, agências, organizações não governamentais, e atualmente eu sou Head de Comunicação Interna Funções do Nubank, uma empresa de acesso a serviços financeiros por meio da tecnologia, e também diretora de comunicação do Instituto No. Me audiodescrevendo, eu sou uma mulher preta, cabelos cacheados e loiro, estou usando uma camisa roxa, escolhi vir vestida da cor da firma, tenho olhos castanhos, escuros, ao meu fundo uma parede clara, com alguns livros, uma estante com alguns apetrechos, presente de filho, enfim, que seja um momento bem gostoso aqui entre nós e de muita troca. Obrigada pelo convite. Ótimo. Bom, devidamente apresentadas, vamos começar então o nosso bate-papo. A primeira questão, para a nossa discussão aqui, é a gente refletir um pouco sobre o papel da comunicação interna na conscientização das questões de D&I nas organizações. E eu vou começar trazendo a minha visão. E pode parecer óbvio, gente, mas a primeira questão, obviamente, é informar. Isso porque a falta de informação, ela leva as pessoas a acreditarem em fatos que não correspondem à realidade e a se comportarem com base nessas crenças. Então, educar para mudar é a primeira etapa. O segundo papel, para mim, é o engajamento. Então, depois de informar, educar e compartilhar os compromissos da empresa, é importante que os profissionais atuem como aliados da causa, que queiram se engajar no tema, que queiram remar na mesma direção para onde a empresa está indo. E é importante também criar um senso de urgência para que a mudança aconteça rapidamente. Então, informação e engajamento andam lado a lado, porque ninguém se engaja em algo que não conhece. E o terceiro papel, para mim, da comunicação interna, é a mudança de cultura.
E essa é a mais importante, é a mais de longo prazo. Qualquer programa de D&I, para ter sucesso, ele precisa passar por uma mudança de cultura. Nada muda se a cultura não mudar. A cultura, ela pode abraçar ou ela pode rejeitar uma mudança, uma ideia. Então, a comunicação interna precisa trabalhar para que a cultura, de fato, abrace a mudança, abrace a questão de D&I. Essa é a minha visão sobre o tema, e eu queria te ouvir, Cláudia, sobre como que você vê o papel da comunicação interna nas questões de D&I. Ok, bem interessante o que você falou, porque assim, comunicação interna é uma área sempre muito parceira de recursos humanos, e eu, como tenho essa experiência de recursos humanos, eu falo assim que quando eu olho para a comunicação, eu olho assim, como de fato a gente vai conseguir comunicar essa estratégia com a mesma clareza que a gente de fato quer implementar qualquer processo que a gente vai introduzir na empresa. E então o papel para mim dessa parceria que comunicação faz com recursos humanos é exatamente traduzir essas estratégias e colocar essa estratégia de fato acontecendo, engajando as pessoas, fazendo com que as pessoas compreendam o momento que a gente está, muitas vezes mudando mentalidades, né, porque isso faz parte desse momento, e trazendo uma compreensão melhor do que acontece fora da empresa, para que a gente possa criar cada vez mais esse ambiente inclusivo. Eu digo que mais importante até do que a diversidade, eu até acho às vezes que deveria ser ao contrário, inclusão e diversidade, porque eu acho que se o ambiente não é inclusivo, é difícil você poder trazer esse engajamento para as pessoas, mas é como fazer desse ambiente de trabalho um ambiente de fato que naturalmente as pessoas se sintam incluídas, independente de gênero, de raça, de orientação, de idade, né? Porque hoje em dia a gente fala muito disso. Então, o papel da comunicação é imprescindível para ser esse parceiro, né, da área de recursos humanos e conseguir trazer o discurso, né, a prática junto do discurso que a gente quer em termos desse assunto. Então é isso. E eu queria agora escutar um pouquinho a Priscila, conta para gente como que você vê esse assunto. Cara, é incrível porque vocês trouxeram, né, a perspectiva de parcerias com a área de recursos humanos, o ponto central que é a educação para a mudança, o engajamento, uma mudança de cultura. Então, assim, o que eu penso para agregar, né, aqui nessa nossa reflexão. Primeira coisa é que diversidade e inclusão, e talvez eu use a sigla D&I, porque é assim que a gente, aqui no Nubank, a gente aborda esse tema, né? Então, diversidade e inclusão, a gente precisa enxergá-la como ou considerá-la como uma perspectiva de negócio, e não como uma área isolada que ajuda grupos subrepresentados. Não é isso, isso é uma premissa de gestão. Então, quando a gente olha quando a gente percebe a perspectiva de comunicação interna com esse viés de informações conectadas nessa estratégia da companhia, uma comunicação interna que trabalhe absolutamente alinhada à sua narrativa, a essa perspectiva de negócio. Se eu tenho um posicionamento de mercado, por exemplo, voltado à tecnologia, e a comunicação interna sempre traz luz para a importância da diversidade, para entregar este propósito, eu tenho uma comunicação interna que impulsiona a agenda de diversidade e inclusão nas empresas. Então, portanto, ter critério na disseminação de conteúdo. O que significa isso, né? Eu trabalho a perspectiva de diversidade e inclusão na minha comunicação interna somente em datas comemorativas, somente em datas afirmativas, talvez eu tenha uma oportunidade de avanço. Eu tenho coerência nessa comunicação, eu estou impulsionando a minha agenda de
diversidade e inclusão, para que a empresa olhe para suas políticas de contratação ou ainda para o impulsionamento das carreiras das pessoas que já estão dentro da empresa. Eu trago os integrantes, né, de diferentes cargos, de diferentes áreas da empresa para participar do meu processo de comunicação interna. Essa é uma outra forma da comunicação interna impulsionar essa agenda de diversidade e inclusão. E aí, quando eu falo de participação dos integrantes, é dando voz, é trazendo novos personagens, fazendo com que as pessoas participem da comunicação interna. Nós não somos mais a área de informação interna. O que isso significa? Só a área de comunicação produzia conteúdo. Hoje a gente está na era das redes sociais, então o nosso papel é ser um curador de conteúdo. Então, como é que eu trago diferentes atores da minha empresa para o ecossistema da comunicação? E aí eu chego no pilar liderança, porque a liderança é um canal importantíssimo de comunicação, e como é que a liderança participa, seja como porta-voz, ou seja na avaliação da estratégia de comunicação interna para a agenda de diversidade e inclusão. Então, é um pouco como eu entendo e como eu venho trabalhando ao longo dos anos da comunicação impulsionando essa agenda de diversidade e inclusão. Queria te ouvir um pouco, eu falei da importância da liderança nesse ecossistema de comunicação, Eunice. Como é que é aí para vocês, né, na Novelis? Conta um pouco para a gente nesse sentido, porque acho bastante importante a gente pensar nesse pilar da comunicação. Obrigada pela pergunta, Priscila, e super concordo com vocês sobre essa questão do trabalho em conjunto de RH e comunicação para a gente atingir os melhores resultados. Falando especialmente, né, do papel da liderança, queria trazer aqui algumas reflexões, né? A primeira é que as pessoas aprendem muito mais com o que você faz do que com aquilo que você diz. Então, outra questão que vocês trouxeram, né, a importância de liderar pelo exemplo, a importância da liderança demonstrar por meio de comportamento e de atitudes que está comprometida de fato com a causa. Na minha visão, a liderança é o principal canal de comunicação interna em uma organização, inclusive para as questões de D&I. Primeiro, porque é um canal de duas vias, que permite interação, esclarecimento de dúvidas. Segundo, porque o líder, ele é a voz da empresa frente ao time, é ele que está próximo, está no dia a dia. E terceiro, porque a liderança transmite credibilidade. Eu confio na informação que o meu líder está me trazendo. E um outro ponto importante é que a liderança é que pode fazer a grande diferença no momento da contratação. Então, é ela que, no final das contas, vai decidir qual candidato vai trazer para dentro da empresa, ou na hora de promover um outro profissional. Por isso que é importante a gente ter o buy-in, né, o engajamento do líder para essas questões de D&I. Eu acho que o sucesso de uma estratégia de D&I está totalmente conectado com o engajamento da liderança. Aqui na Novelis é assim que a gente vê. E na Itaúsa, Cláudia, como é que vocês veem essa questão? A liderança tem o papel, a gente fala do walk the talk, né? Se a liderança, de fato, não tiver no dia a dia agindo de forma autêntica com o assunto e criando as oportunidades para que, de fato, a gente tenha uma heterogeneidade aí no nosso grupo de trabalho, isso acaba não acontecendo. Então, aqui é uma holding, né? Eu tenho 90 pessoas na holding. Então, imagina que criar um ambiente de trabalho aonde a gente possa, de fato, aproveitar todas as diversidades e todas as perspectivas diferentes, isso é algo que faz uma diferença
enorme no nosso dia a dia. A gente precisa disso para que os negócios, para que as relações, as conexões aconteçam de uma forma melhor, né? Então, quando a gente fala de liderança, a gente tem trabalhado muito com as lideranças no sentido delas enfrentarem e entenderem o que está acontecendo no mundo, principalmente, e entender o que pode fazer diferença do papel delas no dia a dia. Então, por exemplo, por que a gente precisa ter os critérios mais altos se a gente está trazer uma diversidade para a empresa, e para que eu preciso 100% da população falando inglês? Eu não preciso 100% da população falando inglês, eu preciso 100% de pessoas engajadas, pessoas que trabalhem bem juntas, e a liderança é capaz de fazer essa conexão acontecer. Então, trazer cada vez mais uma pluralidade de pessoas que possam contribuir com esse dia a dia. Então, a gente vem preparando muito essa liderança e passo a passo mesmo, começando ali dos vieses inconscientes, para que eles tomem conta e tomem sentido do papel deles nisso, e o que pode impactar uma pessoa que não impacta a outra, e que diferença pode fazer isso quando a gente compõe uma equipe também. Então, a gente tem ferramentas de assessment, a gente traz um monte de ferramentas que possam ajudar a liderança a estar cada vez melhor formada, né, melhor letrada, né? Eu sei que hoje em dia o letramento é muito importante. A gente trouxe, por exemplo, a gente criou um manual logo no início, um manual sobre como tornar o nosso ambiente de trabalho mais inclusivo. E ali a gente fala isso ao invés disso, em vez de falar os gestores, fala a liderança. A gente foi mudando um pouco no letramento. Vocês sabem que isso gerou um brum 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 lá dentro, né? Porque começou, mas isso não me incomoda. Aí vem uma pessoa e fala, poxa, mas isso me incomoda sim. E todas as vezes que isso era falado, isso me incomodava. Aí o líder parou e falou assim, puxa, não é que ele tem razão? Então, as coisas foram naturalmente entrando no dia a dia. Então, eu vejo assim a liderança cada vez mais se de ferramentas e de conhecimento para fomentar esse assunto de diversidade na organização. E cada vez mais isso vem contribuindo, né? E quando a gente olha o mercado e a gente vê aí tantas ações afirmativas, né? Tanta coisa bacana acontecendo, e eu sempre falo aqui dentro, eu falo, cada empresa tem a sua cultura, tem o seu momento, e a gente precisa de fato entender qual é o melhor momento para cada uma dessas ações afirmativas, né? Então a gente olha, por exemplo, empresas que fazem o processo seletivo com o currículo às cegas, a gente vê cotas, a gente vê percentuais de contratação. Eu quero aumentar o meu percentual de mulheres, eu quero aumentar o meu percentual de LGBT, eu quero trazer pessoas que de fato contribuam para essa pluralidade na organização. Então, cada vez mais a gente vem olhando e estudando tudo que tem no mercado para entender o que se adequa na nossa cultura e que possa fazer diferença no nosso grupo de 90 pessoas, mas que esse grupo de 90 pessoas influencia um ecossistema muito maior, né? Então, sem dúvida alguma, a gente vem olhando muito para como a gente pode promover essas ações práticas, né? De forma que consiga trazer representatividade para o nosso ambiente. Então, mas o que faz sentido para a gente no atual momento? Então, isso um pouco do que a gente tem visto, mas eu tenho certeza que vocês têm visto um monte de coisa em termos de ações afirmativas
aí no mercado. Então, eu queria ouvir um pouquinho até o que vocês têm visto aí dessas ações afirmativas, né? E Priscila, conta pra gente o que você tem visto aí dessas ações. Pois é, bom, assim, falando sobre grupos subrepresentados, né? Então, assim, eu não quero reduzir aqui as nossas reflexões a determinadas pautas, mas assim, só para pegar um exemplo de duas, né, delas, das quais eu me encaixo, mulher em cargo de liderança e uma pessoa negra, uma pessoa preta, da raça negra, uma pessoa de cor preta. Eu achei, porque isso é uma agenda, esse é um tema que me acompanha, obviamente, desde a minha infância, desde a escola. Então, a gente vai percebendo ao longo do trabalho, com colegas de outras empresas, prestando serviços para algumas empresas em experiências anteriores, e até mesmo hoje aqui no Nubank, o quanto a gente está o tempo todo aprendendo no que tange a linguagem, as ações de diversidade e inclusão, a linguagem inclusiva. Então, especialmente quando a gente ocupa, né, como eu ocupo hoje um cargo de liderança, a minha responsabilidade acerca disso, ela é imensa. Então, é uma jornada e o tempo todo a gente tem que pensar, olhar e evoluir. E atuar em cima dessa agenda. Nesse contexto, as ações afirmativas, elas são muito importantes para essa evolução, para essa jornada evolutiva que eu estou aqui refletindo com vocês. Quando a gente pensa no contexto de comunicação interna, né, que é o nosso painel, a gente trabalha para que os empregados, funcionários, colaboradores, independente aí da nomenclatura, aqui no Nubank nós somos Nubankers. Enfim, a gente trabalha para que os empregados se sintam representados na estratégia de comunicação, na campanha, nos vídeos, nas reuniões. Então, a importância da comunicação, por exemplo, ao listar pessoas da organização para participar daquele painel, eu tenho todos os grupos subrepresentados, eu com tranquilidade consigo montar um evento em que pessoas de diferentes áreas e de diferentes grupos, deficientes, mulheres, pretos, indígenas, gays, lésbicas, simpatizantes, eu tenho tranquilidade para montar um painel interno, seja de qual for o tema. Se eu não tenho, é como a comunicação pode impulsionar essa agenda de ações afirmativas. O que eu tenho percebido, é que as empresas entenderam que as ações é o papel delas contribuírem para a diminuição das desigualdades sociais, para a segregação, para o acesso a espaços de poder, ou não, a espaços, a mercados que alguns grupos antes não tinham acesso, e é por meio das ações afirmativas que esses grupos passam a ter essa oportunidade. Então, o que eu tenho visto são as empresas muito conscientes desse papel social que elas têm. É óbvio que social, do ponto de vista de mercado, de mundo, de país, mas estratégico também, porque na minha fala anterior eu falei um pouco disso, né? Diversidade e inclusão não é uma ação social, é uma ação estratégica, é uma perspectiva de negócio. Então, as ações afirmativas, e aí eu tentei aqui fazer uma conexão com a comunicação interna, porque muitas vezes a comunicação pode ser a comunicação interna pode ser a área de falar, olha só, a gente não está conseguindo montar uma mesa diversa simplesmente porque a gente não tem essas pessoas diversas. Às vezes é na comunicação interna que afunila essa oportunidade das empresas. Então, nesse sentido, as ações afirmativas são muito, muito, muito importantes e eu tenho, com muita alegria, testemunhado uma evolução nesse sentido, mas, como eu disse, é uma jornada.
nunca vai estar, nunca é suficiente. Então, assim, eu não queria aqui carimbar de que, putz, estamos resolvidos. Não estamos. Nunca devemos achar que a minha empresa já tem todas as políticas, a gente tem um olhar, porque pode ser que a gente seja surpreendido, sabe, nessa jornada, sem dúvida nenhuma. Faz sentido, Eunice? Nossa, estou aqui maravilhada com seus inputs. Primeiro, porque tenho certeza, Priscila, que você é fonte de inspiração para várias outras mulheres. Uma mulher negra e executiva. Aí, parabéns por essa conquista. Queria começar fazendo uma reflexão, né, sobre o porquê a gente precisa de ações afirmativas, antes de listar algumas. E a gente precisa de ações afirmativas porque a gente precisa acelerar a mudança. Porque se a gente não acelerar as mudanças vão demorar muito tempo para acontecer. Então, é por isso que a gente precisa de ações afirmativas. Aqui na Novelis, as áreas de comunicação e RH têm trabalhado junto com o nosso programa, que chama Programa Igual, e a gente tem alguns eixos principais, alguns deles, né, é gênero e raça, e eu vou trazer aqui só alguns exemplos de ações afirmativas que a gente tem feito, só para ilustrar o nosso painel. O primeiro é um programa de educação continuada, que inclui pós-graduação, MBA e mestrado, com vagas adicionais exclusivas para negros. E por que só para negros e não para as mulheres? Porque para mulheres a gente já tinha uma boa participação, a gente precisava alavancar a participação de negros, aí a gente criou algumas vagas extras, adicionais, somente para negros. Nós temos um programa de mentoria diversa, onde nós prestamos mentoria para profissionais, jovens talentos, do gênero feminino ou da raça negra. Nós temos o programa Capacitar, que é um programa onde a gente atua junto com a comunidade para desenvolver e capacitar mulheres da comunidade para que possam estar preparadas para assumir posições nas nossas operações. Nós temos metas de representatividade de mulheres em cargos de liderança, em cargos técnicos. Hoje, 60% dos reportes direto ao presidente são mulheres. Então, a gente tem bastante orgulho de falar esse número, porque nós somos uma empresa metalúrgica, é uma empresa tradicionalmente mais masculina. Então, para a gente chegar nesse número, foi bastante desafiador. E nós temos também metas de contratação de negros para cargos de liderança. Essas são algumas das iniciativas de ações afirmativas, mas o que eu queria trazer para vocês é que as iniciativas são importantes, as ações afirmativas são importantes, mas igualmente importante é poder mensurar os resultados, porque se a gente não mede o resultado, a gente não sabe se a gente está colocando esforço onde deve e se a gente está atingindo os nossos objetivos. Então, aqui na Novelis, a gente tem algumas formas de medir os resultados. A primeira delas é uma mensuração quantitativa mesmo. Quanto que a gente está conseguindo agregar de representatividade de mulheres e de negros em cargos de liderança ou em algumas metas pré-estabelecidas. Outra questão importante que a gente mede também, que a gente consegue medir os resultados, é pela pesquisa de clima, com questões específicas voltadas à questão da percepção dos nossos profissionais sobre ter um ambiente inclusivo. E um outro ponto também para a gente medir é a nossa participação externa, porque a gente não quer só engajar os nossos profissionais, a gente quer engajar a sociedade nesse tema. Então, participar de debates como esse é uma forma também da gente medir o resultado de como a gente está conseguindo levar esse assunto para fora dos nossos muros, para fora dos nossos portões. E, Cláudia, eu queria ouvir um pouquinho, na visão de vocês, né, como é que vocês medem esses resultados na Itaúsa? Acho que não é muito diferente do que você contou, não é muito diferente do que você contou. A gente conta muito com as nossas pesquisas,
né? Então, com as pesquisas de engajamento, seja GPTW, a GPTW, inclusive, ela tem questões muito específicas voltadas para a diversidade, porque ela questiona se a pessoa se sente, né, bem, independente de raça, gênero, orientação, idade. Então, isso é muito interessante, porque como nós já estamos participando há 2 anos, né, e felizmente os 2 anos nós estamos aí certificados como GPTW, eu acho que isso mostra um pouco de como as pessoas sentem aquilo que eu contei um pouco do ambiente inclusivo. Então é para a gente é um indicador muito potente, quando a gente está falando aí das nossas iniciativas e daquilo que a gente está fazendo. A comunicação nos ajuda muito e tem gerado um grau de impacto, assim, muito positivo, para que aquilo que a gente quer comunicar de fato aconteça. Então aí fica muito mais tranquilo. E também a gente busca indicadores de evidências, de como as pessoas estão entendendo as nossas práticas de gestão para esse assunto, né. Então, de fato, o quanto isso é positivo e o quanto isso está impactando, nos nossos níveis, inclusive de turnover, na nossa atratividade, se isso faz diferença na hora de um processo seletivo, se faz diferença na hora da pessoa ser um dos que são os embaixadores, falarem a respeito daquilo que a gente tá querendo expressar, né, em termos do assunto, entendimento dos nossos elementos e dos nossos valores de cultura ligados a isso. Isso é muito importante, por isso que a gente volta até às vezes naquele assunto das lideranças, né, e do papel das lideranças. Então, por exemplo, o desempenho das lideranças e o relacionamento que eles têm com as pessoas também são poderosos indicadores. A gente tem questionários específicos voltados para a liderança, que é para entender, por exemplo, se o colaborador percebe que a liderança aceita perspectivas diferentes no dia a dia. Então, esse também, para a gente, é um indicador muito poderoso e é um indicador que a gente já vem trazendo aí ao longo dos anos. Então, são coisas que a gente tem até em termos de resultados, né? Isso é bem positivo. E você, Priscila, como que vê esse assunto dos indicadores? É isso, gente. Assim, eu acho que uma evolução, e aí eu sempre vou a minha atuação core, né, digamos assim, vou tentar refletir aqui sobre a mensuração na perspectiva de DNA em comunicação interna. Vou colocar algumas camadas para agregar ao que vocês também já disseram e compartilharam aqui. É uma dor da área de comunicação esse tema mensuração, sempre foi. Desde a faculdade, hoje, quando eu participo de algumas aulas, as pessoas me perguntam, mas como que você mede resultado? Então, o que eu posso trazer aqui para a audiência? Gente, acho que nós evoluímos, nós saímos do estágio de, mas eu vou medir a quantidade de visualizações, né, agora no ambiente digital, na minha intranet, a quantidade de engajamento que a minha comunicação digital teve, o número de participação nos meus eventos voltados para a agenda de D&I, é óbvio que são todos importantes e faz parte do nosso trabalho ter esse tipo de mensuração. Mas hoje a minha reflexão está muito assim, esse é o primeiro nível, esse é o básico, sabe? Se a gente estiver medindo a atuação da comunicação interna na perspectiva de D&I, aspas, só com esses indicadores específicos, a gente tem uma comunicação interna muito operacional. Então, a reflexão aqui, pensando no que vocês já trouxeram, né, e compartilharam, é muito
a gente precisa olhar a mensuração, os indicadores na perspectiva de eficiência, né? Eu sempre separo eficiência e eficácia. Eficiência é quantas pessoas diversas a gente tem nessa empresa, nesses recortes, né, de grupos subrepresentados. A comunicação precisa acompanhar esse board, esse dashboard, essa planilha, essa informação, inclusive para ter um conteúdo que faça sentido. Se eu vou agora, né, amanhã começa o mês da consciência negra. Gente, isso para nós, pessoas pretas, ela é uma grande oportunidade, mas ela pode nos ferir profundamente. Por quê? Se a gente perceber que aquela empresa está usando essa data, e aí eu estou falando num contexto de comunicação interna, mas também num contexto de comunicação externa, como oportunidade. Então, se eu tenho a medição, o acompanhamento, isso na perspectiva de comunicação, não só de recursos humanos, falamos aqui já o quanto essas áreas andam, são intrínsecas e são parceiras, né, na sua gestão, na sua estratégia, mas é importante a comunicação interna ter o olhar para esse indicador, e aí a empresa pode estar muito bem ou pode identificar que tem oportunidade de evoluir para ajustar a sua narrativa. Eu não vou exaltar, uau, somos uma empresa inclusiva, somos uma empresa que respeita mulheres na perspectiva de comunicação, se os indicadores não são assim, não estão assim. Então, quando eu penso na perspectiva de mensuração, de resultados, então olhar a eficiência, né, o número de pessoas em si, e aí sim olhar a eficácia, que aí é um pouco do que a gente conversou, né, desses indicadores. Autoengajamento, quando a gente postar ou fazer um evento voltado a essa agenda de D&I, métricas de rede social, quantidade de formações. Nós falamos muito aqui sobre a formação da liderança para a perspectiva de D&I, mas a formação da empresa como um todo, né? Eu tenho uma linguagem inclusiva, e eu não estou falando só do letramento racial, né? Eu tenho uma linguagem inclusiva, eu tenho uma linguagem respeitosa. Como é que os meus líderes se comunicam, interna e externamente? Quando ele vai dar entrevista, como é que está essa linguagem? Essa é uma forma da comunicação interna mensurar o seu trabalho, porque já que somos vetores, né, nós somos o canal desse ambiente de diversidade e inclusão, a estratégia é da área de diversidade e inclusão ou de recursos humanos, quem quer que seja que gerencie ou tenha a estratégia na... Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. A minha tela apagou aqui, eu entrei, faz tempo que eu não mexia. Então, assim, existe a área, né, em si, diversidade e inclusão, recursos humanos, ok. Mas a área de comunicação interna, ela está acompanhando essa forma e como é que ela está embalando isso e postando na sua rede de comunicação interna, e aí sim a gente mensura o engajamento para esse tipo de conteúdo, né? Quantos likes, quantas pessoas participaram do meu evento ou compartilharam internamente o meu conteúdo, nas pesquisas, né? NPS, todas essas que vocês já citaram, eu não vou repetir aqui, pesquisas específicas de comunicação interna, então quando a gente coloca lá os temas, né? Quais foram os temas que você mais ouviu nessa empresa? Diversidade e inclusão tá entre os 3, tá no top of mind, tá entre os 10, pelo menos. Então, eu entendo que a comunicação interna precisa, na perspectiva de mensuração, e além do que eu chamei aqui de básico, né? Que é esses resultados mais quantitativos e de curto prazo. Acho que esse é meu ponto. Faz sentido, pessoal? Muito. A gente recebeu... Gente, passou, sei lá, para mim eu entrei há 2 minutos, passou muito rápido. Eu não sei vocês. Bem gostoso mesmo discutir. Eu não sei se a gente tem um minutinho para deixar uma mensagem final aqui, Priscila. Sim.
Então, primeiramente, de novo, né, agradecer vocês pelo esse bate-papo bem gostoso mesmo, que passou bem rápido, aos nossos ouvintes, e eu acho que, como mensagem, eu queria reforçar essa questão que estamos realmente todos aprendendo, e que a gente deve ter humildade para continuar aprendendo sempre. Então, essa é uma coisa bastante importante. E a outra, como mensagem final, também queria deixar que quem está trabalhando com diversidade e inclusão, é importante que o seu propósito pessoal esteja alinhado com o propósito da organização. Isso é fundamental para que a gente tenha sucesso e que a gente tenha um bom engajamento e uma boa condução das questões de diversidade e inclusão nas organizações. Obrigada, Priscila. É isso aí mesmo, Eunice. Eu fico pensando assim, né, que esse é um momento muito rico de aprendizagem. Eu acredito muito nisso, né? E cada um de nós está inserido dentro de uma cultura e a gente precisa também olhar essa cultura. Então é muito bacana, né? Então a minha mensagem é muito assim, respeitar o tempo de cada uma das empresas, de aprender, que é a forma de inclusão mais bonita que existe, entendeu? Então, se a gente parar para pensar, tudo que a gente ouviu hoje, que a gente está aprendendo, são formas diferentes, mas que no final vai para o mesmo fim. Então, muito obrigada para todo mundo. É Um isso, abraço. pessoal. Esse foi o nosso painel. Canais internos contribuem para a conscientização de diversidade e inclusão. Hoje nós falamos sobre critérios, sobre coerência, consistência, treinamento, jornada, mas eu acho que, sobretudo, a gente falou de respeito. Foi incrível esse momento, estou muito honrada de ter dividido esses minutos com vocês, Eunice, Cláudia, toda a audiência, muito obrigada por estar aqui conosco. O tempo, hoje em dia, é um dos bens mais preciosos, né, que a gente tem, então quem pôde ficar aqui com a gente até esse horário, muito obrigada. Obrigada, Melhor RH e Negócios também, pelo convite. E aí quero finalizar também relembrando, quem puder contribuir aqui com a Casa Hope, o QR Code está aqui na tela, só apontar o celular, conheça o trabalho da Casa Hope, eles têm uma importante atuação de apoio a crianças com câncer, né, no tratamento de crianças e adolescentes com câncer. É isso, pessoal, boa noite a todos, todas e todes. Até mais. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Abraço.